E aí não dá tempo de entregar, gera ruptura. De processo, de organização, faz com que você perca vendas. De tirar produto da loja, descontinuar a linha, descontinuar fornecedor. E eu vou discordar de ti agora, porque nem sempre é só descontinuar, sabia? Fala, maestro! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Mais Cedo Varejo. Eu sou Fábio Arruda e ao meu lado está aqui meu parceiro e sócio... Fabiano César, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é estoque e compras. É a alma do Maestria do Varejo, né, Fábio? E eu já falo que estoque não é patrimônio. Estoque não é patrimônio. Tem muito empresário que pensa que estoque é patrimônio, que avalia a sua empresa pelo quanto que ele tem no estoque, quando na verdade isso daí não significa nada, né? Significa o dinheiro que está no caixa e aquilo é o lucro, né? Dependendo do cálculo que faz. No episódio anterior a gente falou muito sobre fluxo de caixa e nem todo aquele dinheiro que está ali no fluxo de caixa é lucro, mas é ali que está o dinheiro, né, Fábio? E não o que está dentro do estoque. Dentro do estoque não é patrimônio. Vamos pensar só no dinheiro produto que foi vendido, aí sim, isso pode se transformar em lucro. Agora o que está lá parado, estava rendendo mais dinheiro no banco do que parado ali no estoque. Era muito mais fácil ter investido do que comprar no mercadoria. Exatamente. Ó, no dia de hoje eu quero trazer aqui para vocês estratégias práticas e principalmente alguns insights para que vocês possam melhorar a gestão de compras de vocês dentro da loja. Então já fica a dica de você pegar papel e caneta, deixar tudo aí separado para você, manda um oi para Siri para ela fazer a anotação se você estiver dirigindo, para você não perder nenhum insight que é valioso para que você possa aplicar na sua loja. Eu falo, Fabiano, que na vida tudo é um equilíbrio, né? Tudo a gente tem que ter um equilíbrio entre a vida pessoal, profissional, saúde, relacionamento, esporte e também, principalmente, a parte Conta pra financeira, eles aquela né? coquinha que tu coma. Ah, é equilíbrio, não, o equilíbrio é o dele. equilíbrio, pessoal. Produtor, é o equilíbrio dele. Hoje de manhã, ele tomando um café da manhã saudável e um refrigerante. É um equilíbrio, não, era ele assim, fala. ó, uma torrada. O meu café da manhã é bem equilibrado. Eu tenho 2 torradas, 2 ovos. E isso foi meu nutricionista que indicou pra mim. Conta pra nós mais E sobre aí isso. eu tenho um copinho de... Mas De é refri. zero açúcar. Um refrigerante zero açúcar pra poder E equilibrar final de o café tarde, da um manhã. balde de sorvete. Aí a gente corta. As 600 gramas de sorvete a gente corta. É porque o teu Nutri falou que tem que ser 4.000 calorias por dia que tem que comer, é isso? Ô, Persona, ó, aqui, eu não tô no cut mais, né? Eu tô no momento ali de ganhar massa. Ah, tá. Não e tá, gordura. não tá no off-season. Eu tô no off. Mas voltando ao estoque, porque o assunto da tua vida não é tão interessante assim. A gente fala muito, né, Fábio, sobre 2 coisas quando a gente fala de estoque. O excesso de produto parado dentro do estoque e o outro lado que para mim é o pior de todos, que é a ruptura de produto curva A. Ou seja, os mais vendidos faltando antes do que deveria, né? Isso é falta de planejamento, isso é falta de previsão de vendas. Então a gente falou em episódios anteriores sobre as metas que têm que estar bem traçadas para que o compras, né, traga a quantidade de produtos que deve ter na loja para poder manter aquelas vendas. Então, assim, a gente percebe muitos lojistas deixando de vender porque falta produto e esse mesmo lojista que perde dinheiro faltando produto, o estoque dele está lá abarrotado de curva C. O pior que faltar gerar ruptura na loja é você gerar ruptura em produto curva A de vendas. O que é o curva A? É aquele produto de alto giro, é aquele produto que, por muitas das vezes, ele representa 80% do seu faturamento da loja. E antes da gente pegar esse gancho aí, né, já falando aí de estoque, de ruptura, eu quero deixar uma pergunta para você. Será que você sabe hoje, né, quanto que você tem de produto na loja? Qual que é o seu estoque saudável? Quanto que você tem de produto encalhado, que aquele produto está parado, sem girar? O quanto que isso significa dentro da sua loja? E quais são as categorias de produto que estão travando o giro do seu estoque? Isso daí é importante para você conseguir criar estratégias de giro de estoque, de campanhas de marketing, de incentivos de vendas, porque senão você só fica olhando para o macro, tá faltando produto, e aí vai lá na semana e compra um produto. Só que aí você compra, às vezes, para mais uma semana, e aí não dá tempo de entregar, gera ruptura.
Ou seja, e para de comprar semanalmente. Tem segmento, né? Eu não vou falar para generalizar, porque tem segmentos que eu preciso fazer reposição semanal, como supermercado. Mas tem outros que não faz sentido eu ficar comprando dia a dia, eu viro escravo da O operação. supermercado só precisa disso porque o alimento é perecível, então a data de validade é curta e aí faz todo sentido. Agora, fora isso, não faz sentido nenhum. É só o vício de comprar toda semana ou a falta de organização, né, Fábio? Porque isso não gera benefício nenhum comprar toda semana. Pelo contrário, gera muita ruptura, gera muito você pressionar o seu fluxo de caixa, porque você compra e paga, compra e paga, compra e paga. Pô, você poderia fazer uma compra maior e negociar um prazo e aí sim trabalhar com o dinheiro da indústria, ganhar mais dinheiro, lucrar mais, fazer esse dinheiro girar. Mas tu me lembrou de uma pessoa. Hoje pela manhã a gente estava conversando com um casal de empresários. Do segmento de cosméticos. Exatamente. Foi E muito bom. aconteceu uma coisa muito doida com ele, né? Que é justamente isso que a gente está falando. Ele previu uma meta para dezembro e a meta não estava sendo alcançada. E hoje, conversando com ele, por que que ele não alcançou essa meta que ele desenhou, a gente percebeu que teve uma falha grave, né, Fábio? Sim. Equipe motivada, Tava tudo os certo, né, na proprietários loja ali. motivados, a compra feita e ruptura em curvar. Não, e o pior ainda, não é só a ruptura que aconteceu. Esse casal, né, que o Fabiano tá trazendo para vocês, é um casal de mentorados nosso do Maestria do Varejo, que a gente faz esse acompanhamento na parte de gestão de compras, criando estratégias, processos dentro da empresa. E a gente criou, primeiramente, uma estratégia para Black Friday. E, cara, o que aconteceu naquela Black? Foi incrível. Eles tiveram mais de 30% de crescimento no faturamento. Por quê? Simplesmente, olha só, gente, 30% de crescimento, mais de 30% de crescimento no mês de Black Friday, aonde ele deixou, simplesmente, ele parou de comprar mercadoria para 20, 30 dias na loja, porque cosméticos tem aqueles fornecedores de pronta entrega que entrega rápido na sua loja, e em 2 dias você está recebendo mercadoria. Isso acaba sendo um vício para o lojista, porque ele se acostuma que o produto pode chegar em 3, 4 dias na loja e fica comprando quase diariamente, né? Então eu não Semanalmente vou ali. comprar para um mês porque o cara me entrega em 3 dias, mas não é sobre isso, né? Não, ele parou de fazer isso. A gente montou um planejamento com ele de 2 meses de faturamento. E aí, o que aconteceu? Montamos de acordo com uma análise de vendas, olhando para o estoque, olhando para uma previsão de vendas, e a gente montou esse planejamento e ele teve um aumento de mais de 30% no faturamento, sem gerar ruptura no curva de vendas. E aí, quando chegou dezembro, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi: lá em novembro, quando a gente criou a estratégia, esses produtos que faltaram na sua loja, eles venderam, eles estavam dentro do planejamento, eles venderam, ou estavam sim, a gente comprou bem dele, não faltou produto. E tá, e você repetiu a estratégia em dezembro? Não. Não. Como? Mas não vendeu, não deu certo. Por que tu não comprou Mas de aí me novo? traz uma coisa, que eu tenho uma frase que eu gosto muito, de sempre digo para os mentorados, que é: não importa o que você sabe, importa aquilo que você faz com o que você sabe. Ou seja, ele sabia o que tinha que fazer, mas não fez. Então, acompanhamento é muito importante, né, Fábio? Claro que ele ficou ausente da empresa, porque ele teve problemas pessoais lá e não estava presente e não comprou direito. Mas está vendo que ele sabia a estratégia e não executou? Então, não é só sobre saber, é sobre executar. Mas eu achei que tu ia contar um detalhe engraçado deles. Tu trouxe para eles uma sacada por conta de fotos, imagens, vídeos que a gente viu da empresa dele. E essa sacada Uhum. fez com que eles crescessem muito no faturamento. Não. Conta Não, aí. ele aumentou 30% no faturamento, olhando ali para a parte de reposição de mercadoria. Só que teve muito mais do que isso, que está atrelado dentro do planejamento também, né? Porque quando a gente fala de equilíbrio entre compras, vendas, a gente tem que olhar às vezes para um todo, não só para o planejamento de compras, não só para os produtos mais vendidos, mas a gente precisa olhar pro posicionamento. Que é o nosso primeiro pilar, né? Então, a gente falou sobre isso com ele. Tá, mas tu tá posicionado aonde? Eu tô posicionado num bairro mais, numa rua mais popular. Então,
uma rua mais popular vai trazer o quê? Mais volume de gente. E a porta dele era que tamanho, Fábio? Eu nem vou me aprofundar muito nisso, que isso daí é um outro podcast. Se a gente entrar na parte de posicionamento, mas o que eu dei para ele de sacada é que na loja dele, uma loja maravilhosa. E aí, quando a gente conversava com ele, ele falava que o perfil do cliente dele era um público C e D, ou até E, né? Público D e E ali. E aí, quando eu olhava para uma loja linda, maravilhosa ali, uma loja literalmente para um público B, um C e B, né? E quando eu olhei para a fachada, aquela portinha de boutique. Lá no canto. Nossa, no cantinho, não era nem no meio, era no cantinho, uma portinha de boutique. E aí eu falei assim, cara, peraí, loja que tem portinha estreita é boutique. Se você quer menos pessoas dentro da sua loja, coloca uma portinha estreita. Se você quer que a pessoa tropece e caia dentro da sua loja, arranca a porta. Né? Deixa, se você aberto. Pega lá, por exemplo, Casas Bahia, Magazine Luiza, né? Todas essas lojas populares, como que é a fachada dela? Abre tudo aberto, não tem nenhum uma coluna direita ali na frente. E ele fez isso? Aí ele ficou num cagaço de arrancar a porta, mas vai gerar uma despesa e o fluxo de caixa está apertado. Falei assim, arranca esse trem daí. Ele arrancou. Mas ele achou uma saída econômica e arrancou tudo. E aí abriu a porta. E o que aconteceu? Começou a cair gente para dentro da loja dele. Aumentou o volume de pessoas, aumentou o faturamento, aumentou tudo. Chegou a aumentar o fluxo de pessoas em mais de 50% dentro da loja. As pessoas perguntando, a loja é nova? Acabou de inaugurar? Olha só, o mais bizarro foi as pessoas entrando na loja ali, perguntando para eles. Eles têm mais de 3 anos de ponto e perguntando, a sua loja é nova? Acabou de abrir? Acabou de abrir. Por quê? Simplesmente porque ele tirou. E olha que a fachada dele era toda de vidro. E dava para enxergar lá. Para vocês verem o poder de vocês abrirem essa porta. Se você quer que a sua loja tenha mais fluxo, não impossibilite a entrada do cliente na loja. Tira qualquer tipo de obstáculo na frente. A porta da loja tem que estar livre para ele poder entrar na sua loja. A gente tem outros mentorados de cosméticos, de perfumaria e tal, e eles nem têm porta, né, Fábio? Todos eles a esteira que abre, agora eu estava lembrando deles aqui, os outros 3, 4, todos eles abrem a esteira e o cliente entra direto, a loja é total, abertura total. E eu falo assim, né, trazendo ainda para a parte do estoque, uma parte crítica de você ter o descontrole, porque quando eu falo para vocês, se você não sabe o que você tem de estoque encalhado, quais são as categorias que estão girando medos na sua loja e travando o seu fluxo de caixa. Se você não tem esse conhecimento, você fica totalmente perdido, até para criar uma estratégia. Você não sabe quais são os produtos que você tem que colocar na promoção, você não sabe quais são os produtos que você tem que deixar de comprar, porque uma das coisas que tem dentro do planejamento de compras que vocês precisam se atentar é que eu trago aqui da mesma forma que você tem a preocupação de trazer um produto novo para dentro da loja, para dar aquele ar de novidade, de exclusividade, para o vendedor ficar animado. Você tem que ter essa preocupação de tirar produto da loja, descontinuar a linha, descontinuar fornecedor. E eu vou discordar de ti agora, porque nem sempre é só descontinuar, sabia? E quando tu ilumina aquele produto lá que não estava iluminado? É óbvio, né? Com certeza, tem uma etapa. Vamos trazer que você esse tem que passar. insight aí, né? Porque muitas vezes o empresário simplesmente abandona o produto, bota ele lá no canto, bota ele lá embaixo, bota no estoque. Não é só porque o produto não tá vendendo que você vai botar não trouxe para fora. Vitrine, não iluminou ele, não botou corrida de venda em cima dele, e aí só sabe reclamar que aquele produto não vendeu. A gente tem uma mentorada do segmento de decoração e ela tem uma loja maravilhosa, é uma margem de dar inveja. Quando a gente olha para o markup, a gente brilha os olhos dela assim. E aí ela tinha comprado lá um jogo de xícara de chá, eu me lembro até hoje, que eu estava analisando o estoque, a gente estava num trabalho de redução para chegar perto do estoque ideal dela. E aí ela falou assim, olha, eu tenho esse produto aqui, só que esse produto, ele não tá vendendo, eu preciso tirar, eu vou parar de comprar ele. Aí eu falei assim, tá, deixa eu dar uma olhada. E realmente não tava vendendo. Aí eu perguntei para ela, eu falei assim, tá, e onde que esse produto tá? Tá no canto da loja. Tá. Eu falei assim, era um jogo de xícara de chá? Gente, Fabiano,
Só na sua casa tem umas xícaras dessa. O custo da mercadoria era R$ 1.000 e ela vendia por R$ 3.000. Ó, fora a loja dela, só vi isso daí na casa do Fabiano, quando a Gabi vem servir chá lá, eu falo, meu Deus do céu, é até de ouro ali, sabe? E aí eu falava assim, tá, mas você treinou? Você treinou seus vendedores a vender esse produto? O que você fez ali de estratégia para vender? Ah, Fábio, eu só coloquei na minha loja ali e não tá vendendo. Cara, é bizarro, Fabiano. Tem empresário que pensa nisso. Ah, é um produto lindo, maravilhoso. Leva na loja e acha que vai vender. Exato. Se não iluminar, se Mas não o que é der iluminar? O atenção. que é iluminar? O que É é... assim, ó, você pega esse produto que está escondido lá no canto, que está na última prateleira, e sobe ele para a linha dos olhos, bota ele na vitrine, bota ele com uma exposição no ponto de venda de uma forma iluminada, que eu dei como se tu botasse um holofote. Sabe quando tu pega um produto assim e ilumina ele? É isso. Mas iluminar não é só para o cliente, é para o vendedor também. Sim. Tu tem que fazer com que o vendedor olhe para aquele produto e que, caramba, esse produto aqui é fera. Uhum. Ou seja, tu tem que vender primeiro para dentro para depois vender para fora. Se o teu vendedor não compra esse produto aqui, ele também não vende esse produto, né? Né? E detalhe, aí a gente tava com esse produto encalhado, há não sei quantos meses lá parado na loja. Eu falei assim, tá, bora fazer uma ação de vendas em cima dele. Colocamos lá uma bonificação, demos um desconto no produto, porque ela não queria realmente continuar com ele. Resumindo, zeramos o estoque da loja. Cara, como é que pode isso? Simplesmente porque eu foquei nele. Eu treinei minha equipe, eu mostrei para o meu vendedor, coloquei a cereja do bolo. O que é a cereja do bolo para o vendedor, Fabiano? A cenourinha ali para ele correr atrás e vender. É o bônus, né? Com certeza gerou uma corrida de venda em cima, ele ganhou um bônus para vender aquele produto e vendeu tudo. Mas a pergunta que não quer calar dentro da minha cabeça é: será que esse produto não era um curva A de vendas e ela transformou ele num C? Poderia ser, né? Se você tem ali um produto que ele performa bem, só que você não consegue. Ele estava performando bem, só que você acaba deixando, né, a venda fluir, não gera nenhum tipo de estratégia, ele vai Ele estava morrendo. subdimensionado. Ele vai morrendo. Talvez, sabe aquele tipo de produto que tu diz assim, pô, ele está lá parado. Agora eu botei ele todo para fora. Eu não vou comprar de novo isso. Mas talvez não fosse o caso. Talvez aquilo é um produto para o público-alvo dela e ela só não estava iluminando ele como deveria. E aí talvez ela não reponha porque vai ficar com medo. Pô, vou ter que fazer tudo de novo aquilo que eu fiz. E nem sempre é assim. Então tá vendo como essa visão, e aí aqui eu queria trazer sobre o estoque também, né? Essa visão e essa organização de tu tá o produto no lugar certo, do jeito certo, exposto certo, serve para o estoque também, Fábio. Porque o estoque desorganizado, bagunçado, ele não ajuda na hora da compra certa, não ajuda na hora da reposição. Então, assim, organizem os seus estoques, mantenham o seu estoque tão organizado quanto a loja. Porque quando tiver que fazer um inventário, vai ser mais fácil, quando tiver que fazer uma reposição, vai ser mais fácil, e quando tiver que comprar também. Porque aquele mentorado que a gente estava falando ainda há pouco, o casal, lembra de cosméticos? Sim, de cosméticos. O que a gente teve uma sacada com ele hoje? Ele tinha um produto curva A de vendas, porém de vários fornecedores, lembra? Era um curva A oculto. Era um curva A que ele tinha na loja, só que eles ali no dia a dia sabiam que vendia. Mas dentro de uma análise, dentro de um BI, você nunca não consegue, aparecia não como consegue curva A. enxergar. Então, peraí. Mais uma dica, caneta e papel na mão, porque agora nós vamos para a prática. Curva ABC, muito importante para essa gestão de compras, né? Nós vamos falar sobre curva ABC, sim. E é isso que nós estamos falando agora. Esse produto era um curva A? Sim, era um curva A, porém ele tinha vários fornecedores. E aí, quando você divide isso numa análise de estoque, ele não é curva A de vendas em momento nenhum, porque ele é C, C, C. Só que se você juntar todo aquele produto ali de vários fornecedores, é um baita de um curva A. E ele não detectou isso, né? Ele começou a vender aquele produto daquele fornecedor, esgotava, ele comprava de outro, esgotava, e estava sempre esgotando, porque ele nunca considerou aquilo como um volume do jeito que ele era, somando todos os fornecedores. Tava e hoje... fatiado, né? Tava tudo distribuído ali com descrições diferentes, Exato. mas era o mesmo produto. E hoje a gente trouxe esse insight para ele. E que tal tu juntar tudo isso num código de barra teu, e quando chegar esse produto de cada fornecedor, tu juntar todos eles, e aí sim tu vai entender no final do mês o volume que aquele produto traz. Não, pera. Explica esse negócio de novo aí, explica aí, porque para quem não entende muito de sistema, de software, já deu uma bugada. Deu? Ó,
A gente tem... É o que? Código de barra, SKU? Como é que é? Explica vamos lá. aí. A gente tem 3 fornecedores que vendem o mesmo produto, com a mesma descrição. Porém, cada fornecedor tem o seu código de barra próprio, né? O seu código GTIN ou o seu código de barra. E aí ele dava entrada nesse produto desse fornecedor com esse código de barra, desse fornecedor com outro código de barra. Então ficava cada produto com uma referência específica do fornecedor como ali. se fosse 3 SKU, que certo. é o produto, cada produto com seu código de barra. Certo. E o que eu propus para ele foi, e se a gente criar um código de barra teu e cada vez que esse produto aqui desse fornecedor chegar, tu cadastra ele com o teu código de barra, com a tua descrição, e quando chegar do fornecedor B e do C, a mesma coisa. Quando ele for tirar um relatório, o que vai acontecer? É tudo um produto só. Tá tudo agrupado. É um produto só. Ou seja, ele vendia 50 de cada um, na verdade ele vendeu 150. Isso muda tudo o jogo. Porque ele ficava sempre repondo 50 e, na verdade, ele precisava repor 200. Os compradores agradecem a vocês por fazer isso daí. Porque o comprador ele está se baseando no relatório, né, Fábio? Fica perdido. Chega o relatório lá de curva ABC, ele vai dizer nem esse não é curva A, não vou comprar. Na verdade, ele tinha que comprar mais ainda, né? Sim. Então, essa falha de processo, de organização, faz com que você perca vendas. Perder vendas é porque a venda está diretamente ligada à compra, né, Fábio? Você pode ter um estoque de 2 milhões, mas o teu curva A está faltando e você não alcança a tua meta. Por mais que você tenha, porque o curva B e C não vende igual o curva A. E aí aqui, tu podia trazer para a galera o que é a curva ABC, né? Que a gente falou disso, falou que ia trazer a dica, trouxe a dica, mas o que é a curva ABC? Explica para nós aí o conceito. Vamos lá, curva ABC, gente, para vocês entenderem, vocês já ouviram falar no princípio de Pareto? O princípio de Pareto, ele tem uma tese que ele mostra que 80% do resultado que você tem, ele é gerado por 20% dos esforços que você cria, que você se movimenta. Então, 20% do teu esforço gera 80% do seu resultado. Trazendo para a prática do varejo. A prática do varejo é que se você tem lá 1000 SKUs, que é mix de produtos, você tem 1000 variedades de produto, significa que 200 SKUs vão ser responsáveis por gerar 80% do seu faturamento. Quando a gente fala isso, a pessoa diz bizarro, que é mentira, né? É bizarro. Faz a conta, eu conta. Eu tenho um hater, né, no Instagram com isso, né? Você já tem um hater. Fabiano não pode começar a se expressar que as pessoas começam a cutucar ele. Eu fiz uma palestra sobre curva ABC e aí eu falei do Pareto aí que 80% das suas vendas é 20% do produto, o cara botou lá, tá bom. Tá. Mas, gente, tudo é óbvio, né? É igual a Maju Coutinho. Você vai ter uma margem para mais, uma margem para menos, só que tu às vezes dá mais para menos do que para mais, mas assim, você tem uma variação, né, do IBGE ali dentro, às vezes pode dar 22%, 25%, 27%, mas vai ficar sempre nessa média. Então, o curva ABC, o Pareto, ele mostra o 20% responsável pelo 80% dos seus resultados. Já a curva ABC, ela mostra para você que 20% gera 80% do seu faturamento, ou seja, 200 SKUs, dos 1000 SKUs, 200 são responsáveis por movimentar 80% do seu faturamento. E a gente chama eles de curva? Curva A. Esse é o curva A. O curva B, ele vai somar mais 30%, ou seja, 50% do seu mix de produtos, se eu tenho 1000 SKUs, 500% dos meus SKUs vão corresponder a 95% do meu faturamento. 500% não, 500 produtos. 500, eu falei 500%? Tá. Vocês estão entendendo, né? 500 produtos são responsáveis por 95%? Por 95%. Então, vê, a gente tem metade do estoque é 5% de venda? É 5%, que é o curva C. Curva C, que é o famoso cauda longa, né? Então, gente, vocês já pararam para pensar nisso? 50% do teu estoque, ele representa apenas 5% do seu faturamento. É bizarro, mas Fabiano. Só que nesses 5% ali, às vezes, estão os produtos que te dão mais lucro, né? Que não são aqueles que têm o giro alto. A gente está falando aqui de curva ABC de vendas, mas eu posso aplicar a curva ABC no estoque, eu posso aplicar a curva ABC no meu fornecedor. Quando a gente fala de curva ABC de lucratividade... dá o bicho. Cara, aí sim, hein? Porque a maioria
faz a curva BC de vendas. Qual é a curva BC? A curva BC de vendas, meu produto é assim, XPTO, tá? Para de pensar no faturamento, pensa na lucratividade. Qual que é o produto fornecedor que te dá mais lucro? Faz um combinado. Olha só que maravilhoso esse insight para vocês. Pega o seu fornecedor e faz o resultado que você tem de fornecedores e lucratividade. E você faz a curva ABC de lucratividade por fornecedor. E você vai fazer isso daí, você vai enxergar, se a gente separar aqui no quadrante, você vai enxergar fornecedores que te dão maior faturamento e maior lucratividade. Esse cara, eu não mexo em nada. Esse cara é meu parceiro, vou criar mais vínculo com ele, vou trazer para o meu lado porque ele vende muito e ele me traz lucro. E aí eu tenho aquele fornecedor que me dá baixo faturamento e baixa lucratividade. O que eu faço com esse cara? Baixo faturamento e baixa lucratividade. Vocês têm noção disso? Não tem nem que pensar, ele tá fora. Eu penso assim, que eu vou discordar. Ele fica discordando comigo, eu vou discordar dele também. Não vou tirar de cara assim, esse fornecedor para fora. Eu vou virar para esse fornecedor e vou buscar uma negociação. Claro, porque o dinheiro não é teu, por isso que tu vai fazer isso. Se o dinheiro fosse teu, tu ia tirar ele da tua vida. Eu não, vou tentar pensar. Igual uns amigos meus que casam 30 vezes por ano, eles vão tirando as mulheres da vida deles que não trazem o lucro, dão só a despesa. Eles vão tirando. É igual esse fornecedor aí. Pensa aqui, gente. A gente tem um fornecedor que tá dando para você baixo lucro e baixo giro, baixo faturamento. Esse fornecedor, o que você pode fazer com ele? Busca negociação. Às vezes é um parceiro que você tem há 10 anos, 15 anos que você está comprando dele. Normalmente né? A maioria, né? Tem caso, por exemplo, do Lucas Panuzio, né? Da loja Panuzio, que é do segmento de moda. Ele assumiu, 3, 2, 1, ele assumiu a empresa da mãe, ele estava tomando posse ali, né? Para poder gerir. E ele comprava, seguiu a rotina ali de gestão que foi passada para ele. E aí, mas tu causou um problema para ele. Um problema para ele e para o fornecedor dele, né? Porque quando. Causou inimizade na família, conta para todo mundo. Fiz um vínculo ali. Porque quando a gente olhou para essa curva ABC de lucratividade por fornecedor, a gente identificou que tinha um fornecedor que estava há mais de 20 anos fornecendo para a empresa, só que não dava lucro. Não fazia sentido. Eu falei assim, cara, você tem um fornecedor que não vende e não dá lucro. E tu compra, mas sabe aquele fornecedor que vai na casa e toma cafezinho, que já virou parceiro, amigo ali? Mas, amigo de loja, amigo CNPJ que não te dá retorno, tchau. Não, toma só o café, né? Toma só o café e não compra amigo, dele. A gente vai ser parceiro, a gente vai jogar uma bola, vamos tomar cerveja. Mas tem uma sacada aí, Fábio, porque assim, a margem desse fornecedor não era ruim. O markup não era ruim. O problema é que não vendia com o preço normal, só vendia na promoção. O que acontecia? Desconto. Ele não dava margem de lucro, ou seja, não dava lucro e não dava giro, porque ele só vendia na promoção. Então, ficava parado ali 3 meses e aí quando vendia o objetivo, né, a markup ali, que a precificação era igual dos outros, né? Exato, só que o erro não estava na compra, né? Ele comprava do cara, quando ele comprava estava tudo bem, produto bonito, né, com margem boa, só que não olhava para gente. É aquele produto que você precifica numa faixa que você quer vender, só que a realidade é outra. A realidade é que o consumidor não aceitou aquela faixa. Aí quando você dá um desconto, o consumidor vem e compra. A gente fala muito disso na mentoria no BI, né, Fábio? A gente tem uma ferramenta que é um Power BI e lá mostra lucro bruto. Aí o cara olha, pô, tá bonito meu lucro bruto. Aí a gente tem uma outra página que tá o lucro realizado. Não dá, né? Tudo. E aí o que acontece? Eu falei para ele, vai briga com o fornecedor para melhorar prazo de pagamento e principalmente custo. Tá, agora vamos. Você tem que aí você tem ele que ter discordou de mim, mas eu quero saber o final da história. Se o fornecedor deu arrego para ele ou não. Exatamente. Ele foi lá e foi brigar por custo com o fornecedor. Falei assim, cara, é o seguinte, o custo que eu tô comprando de você não tá fazendo sentido. Você consegue melhorar? Aí o cara não melhorou o custo, não melhorou o prazo. Aí ele virou para mim, Fábio, o que eu faço? Falei, tchau, diz adeus para ele. Deu adeus? E deu adeus, não comprou mais. Mas assim, passando pelas etapas. Eu já sabia. Vai brigar, né? Eu já sabia. Vai brigar pelo custo, vai brigar pelo prazo. Aí você vai saber se o cara é seu parceiro ou não. Normalmente ele vai correr. Agora tem um outro cenário. Eu tenho um cenário que eu tenho um produto que vende pouco, mas tem alta lucratividade. O que eu faço com isso?
Esse Ele vende normalmente, pouco, ele tá esse vendendo aí pouco. normalmente ele tá no curva C ou B, e aí é o que tu quer, trazer ele para o curva A, né? Trazer o produto que está no curva C com alta lucratividade para o curva A, é isso que a gente quer, né, Uhum. Fábio? Como fazer isso? Será que esse produto tem tração para isso ou ele vai se manter ali no curva C? Então, esse produto é o que a gente tem que tentar fazer, trazer ele para o curva B ou para o curva A, O porque ele que te que dá você outro. faria hoje, né? Você na sua loja, você tem um produto que ele é o curva C de vendas e ele tem uma lucratividade boa. O que que você faz hoje para você tentar movimentar, aumentar o volume médio de vendas e fazer ele virar um curva A, por Bom, exemplo? essa é a dica mágica, né? Que é o que a gente faz muito quando a gente monta a estratégia de Uhum. campanhas de marketing com nossos mentorados, né? A Uhum. gente faz campanha de marketing com eles em cima de produto curva A, produto isca, produto que vai trazer gente para dentro da loja, produto que vai trazer volume. E atrelado a essas campanhas, a gente faz o que? As corridas de venda. Bom, aí tá o, virada de chave, né? Uhum. Quando você pega uma corrida de venda, que é o bônus que a gente estava falando ali, você vai dar um bônus para o seu colaborador para ele vender tal produto. Beleza, aquele curvar ali é o que está na mídia, é o que todo mundo está vindo buscar porque é o chamariz, está com preço bom. Mas esse produto curva C aqui é o que me dá lucro. Como que eu faço? Eu faço uma corrida de venda atrelada a esse produto aqui e eu bonifico o meu vendedor cada vez que ele vende esse produto aqui curva C. O que que o vendedor quer? Vender aquele produto ali que o cliente veio buscar ou esse aqui que ele ganha muito mais dinheiro? Ele até pode entregar aquele produto ali para o cliente, mas ele vai vender esse aqui junto para o cliente Uhum. ou no lugar daquele, porque esse está dando mais dinheiro no bolso, está levando para Sim, casa, está sim. tá E fazendo a outra família. coisa, né, Fabiano? Assim, é muito fácil, né? A gente vai pelo caminho mais rápido e fácil. O produto não está vendendo, automaticamente eu faço desconto. É, É automático. Ah, o produto não está vendendo, vou lá e rebaixo o preço. Não é sobre você rebaixar o preço. Vamos lá. Vamos falar que você tem um produto que ele não está vendendo na sua loja. E aí você vai queimar ele. Tu vai dar lá 40% de desconto, 30% de desconto para botar esse produto para fora. Você vai dar isso daí para o seu cliente. Amigo, por que que em vez de você dar 40% de desconto para o teu cliente, você não dá 10% de bonificação para o teu vendedor para cada item vendido que ele girar? Tu vai estar economizando 30%. Você já parou para pensar que em vez de você entregar logo, rasgar o seu lucro, dando um desconto alto para o teu consumidor, tu pode reverter isso daí e colocar dinheiro no bolso do teu vendedor? Porque vendedor, gente, eu vou falar para você, vendedor de verdade, não é tirador de pedido não. Vendedor, ele fica maluco quando ele faz a conta e vê que ele vai ganhar muito dinheiro vendendo um determinado produto. tá? Então essa é uma forma mais fácil, Até mais rápido. porque vender aquele produto ali que eu falei que estava na mídia, que é o curva A, não é vendedor, ele só é entregador, né? E aí vender esse curva C aqui que te dá mais lucro é onde está a jogada. Ó, tem uma coisa que eu falo, né, para os nossos mentorados, que é assim, no Mais Cedo Varejo, eu reforço muito isso daí. Vendedor de loja que vende produto promocional, desculpa, meu amigo, não é vendedor, é tirador de pedido. Eu Vai, quero é que você pegue esse produto promocional e outro produto promocional, produto que está no marketing, tu tá se matando, rasgando a sua margem, colocando o menor preço ali para ser competitivo. E aí o danado vai lá e só vende esse produto. não Cara, eu precisa quero de ter um vendedor, né? ataque do coração. É autoatendimento para vender esse Não, produto. Mas tu não. estava falando aí e me lembrou uma coisa. Dentro do Maestria, a gente tem um processo, e tu, que a gente criou, Uhum. sobre esse tipo de produto que está parado, né? Quando a gente compra ele e a gente tem um prazo para vender de 3 meses ele, nos primeiros 15, 20 dias, se ele não vendeu, o que que a gente faz? Ilumina esse produto, traz ele para a vitrine, traz ele para as campanhas de marketing. Deu mais 15 dias não vendeu, a gente começa a bonificar os nossos vendedores, tal, dá um certo valor para eles. Não vendeu mais 15 dias, a gente reprecifica e ver se era o preço que era o problema. E aí a gente tenta vender de novo. E aí sim, né, Fábio? Se não deu certo mais 15, 30 dias, a gente começa a pensar em promover com desconto e aí botar esse produto para fora. Então, assim, tem as etapas, né, Fábio? Não dá para pular a etapa e dizer em 15, 20 dias não vendeu o produto, passa Uhum. direto para o desconto, né? É, mas tudo a gente tem que entender caso a caso, né? A gente tem que entender qual que é o seu principal desafio, a gente tem que entender com você o que que você já está executando na loja,
fazer um diagnóstico, né? Então eu quero convidar você, se você quiser fazer um diagnóstico da sua empresa, saber exatamente o momento que você está, clica no link aqui dessa descrição desse podcast, vai lá e faz uma aplicação. Nessa aplicação, você vai marcar uma reunião com um especialista de varejo do meu time. Ele vai entrar em contato com você, ele vai montar um diagnóstico da sua empresa e ele vai entregar para você estratégias práticas numa reunião tete a tete com você. Ele vai entregar estratégias para você acelerar o teu resultado. E sabe o que é melhor? Isso é 100% gratuito. Você vai fazer a aplicação, a gente vai avaliar o teu momento e a gente vai entrar em contato com você para que você possa fazer esse diagnóstico. E, óbvio, né, no final desse diagnóstico, a gente vai apresentar para você uma maestria. Olha o tanto de estratégias que a gente está trazendo aqui para você. A gente vai trazer estratégias, vamos mostrar para você como funciona o programa e se fizer sentido para você e para nós, o teu momento, caso às vezes você pode querer entrar no maestria, mas não está no momento. Então, se fizer sentido para você, a gente vai apertar as mãos e a gente vai se ver no nosso encontro quinzenal, onde a gente vai montar estratégia juntos, vamos fazer debates. Então, se você quer acelerar o seu negócio, não perca tempo, clica aí no link da descrição desse podcast e faz a sua aplicação. E Fabiano, cara, quantos empresários, né, já entrou ali no primeiro dia do Maestria, teve acesso. Recentemente a gente teve um de cosméticos, né, que conseguiu com um fornecedor, no primeiro dia a gente está falando de VPC, ele conseguiu 7% de VPC com o fornecedor. Em cima de um volume de venda, já paga a mentoria toda, né, Fábio? Então, imagina, assim, um insight em uma imagina mentoria. se você compra R$1 milhão no ano de que mercadoria, seja 100 mil, né? E tu consegue 7% de VPC, pô, que então, isso, assim, a gente eu tá quero. falando da compra de um mês. Mas enquanto tu falava aqui, eu estava pensando numa coisa, né? Não tem como falar de gestão de estoque e compra sem falar de inventário, né, Fábio? E é outra coisa que a gente vê muito empresário vacilando nisso aí. Sem contar estoque, sem saber se aquele produto que está ali realmente está no programa, ou se o que está no programa está lá no estoque dele. Sim. E a gente já viu muito empresário perder dinheiro nisso aí, né, Fábio? Tanto com quebras, com roubo, com compras erradas e por aí vai, né? Então, essa desorganização com relação ao estoque está diretamente ligada ao inventário, porque quando faz inventário de loja, você organiza tudo, né? Produto que está etiquetado errado, produto que está sem etiqueta, produto que está precificado errado. Então, assim, a gente tem várias formas de fazer isso. A gente pode fazer inventários diários, né? Contagens diárias de produto por grupo ou por marca, né? Que a gente chama de mini inventário diário, né? A gente pode fazer inventários mensais, pode fazer inventário anual. Depende muito da força de trabalho que tu tem e das ferramentas que tu usa. Se tu vai usar a equipe própria, se tu vai contratar uma empresa para fazer, ou se tu tem um software que faça contagem de inventário, mas o que não pode é não fazer inventário, né, Fábio? Porque como que vai comprar da forma certa sem ter o estoque correto? Você faz um planejamento de compra baseado em dados. Os dados que você recebe, ele é o espelho do teu, você extrai do RP que é o espelho do teu estoque. Se você está com um estoque totalmente desorganizado, tu está comprando tudo errado. Como você vai fazer, né? Mas eu lembrei do Caio. O Caio, ele é um mentorado nosso que nós tivemos dentro do segmento de material de construção. E eu me lembro que eu estava num evento palestrando e ele falou para mim, ele falou assim, cara, eu tô com o meu marketing, eu tô com minhas vendas redondas, meu estoque não tá alto, eu tô com estoque, material de construção, cobertura de 2.3. Ah, tem noção do que é isso? Quando ele falou 2.3, eu falei assim, caramba, tá gerando até ruptura, né? Pensei comigo, né? Mas ele tinha um lead time legal, e aí eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso. E só que o Caio, ele queria melhorar a gestão de compras dele. Ele falou assim, Fábio, eu preciso criar processos, eu não tenho uma rotina, eu tenho uma equipe ali de planejamento de compras, mas eles estão sem processo, eles estão seguindo, sabe, muito batendo cabeça, eu quero estruturar isso daí. Então, ele entrou junto com a gente para reestruturar o planejamento, né? Ele tinha uma ideia do que estava sendo executado, mas ele queria reestruturar, criar novos processos, rotinas, ele queria implantar relatórios, implantar indicadores e o BI para poder melhorar essa gestão. Ele já tinha um BI, mas ele queria um outro ali para poder melhorar essa gestão. E olha só que interessante. Ele estava com 2.3 de cobertura de estoque, que é o tempo de vida que ele tinha.
o lead time dele, que é o tempo de entrega do fornecedor, era de 15 dias. Pô, legal. Ele estava ali, material de construção, conseguiria receber em 15 dias. Para 2 meses e meio, praticamente, de estoque, estava num estoque bom, não estava nem alto nem baixo. Só que qual que foi o problema? Quando a gente inventariou o estoque, quando a gente olhou para o estoque, 70% do estoque era a curva C de vendas. Ou seja, não estava saudável o estoque dele, né? Porque se a gente Olha tá a falando, armadilha, né? olha a armadilha. Se a gente está falando de curva ABC aí, que tem que ter mais A e B, e ele só tinha C. 70% do estoque era a curva C. E aí o que que ele fez? Primeiro que ele planejava compra mensal. Aí eu falo que ele me matou do coração, né? Porque ele pegou a ideia e falou, cara, faz sentido, eu não tenho que comprar mensal, eu tenho que comprar trimestral. Porque eu parando de comprar, digamos que eu compro R$1 milhão por mês. Se eu paro de comprar 1 milhão hoje, eu vou sentar com o Fabiano e vou falar assim, Fabiano, eu preciso comprar 3,5 milhões hoje. O Fabiano vai falar assim, pô, mas você compra 1 milhão? Ah, eu ia dizer assim, ó, produtor, traz aqui a coquinha, o guaraná, o café. Tu traz o Massagista. Kit Kat, massagista. Porque como que pode, né? Ele sentou e falou, eu quero comprar. E primeiro que ele ganhou em prazo. Já de cara. Aumentou o volume de compras, ganhou em prazo. Ganhou em custo. E ganhou o VPC. Ele ganhava em torno de 2, 3% de VPC em umas negociações que ele nunca fazia. tinha ganho antes, né? Nunca brigava. E material de construção a gente sabe que é difícil você tirar. Mas olha só, ele tirou. Por mais que seja difícil, ele tirou. E aí, eu falo que ele me matou do coração porque de cara ele já comprou 3 meses. Já comprou ali. E o que que aconteceu? Ele criou uma ação, porque ele é muito bom né, de marqueteiro, né? Nossa, você olha lá, galpão da construção, tu vai ver cabelinho grisalho, os olhos claros de ator de Hollywood. Tá lá o cara, cara da capa. Às vezes ele põe uma peruquinha para fazer um merchan, mas assim, é ele, tá? Muito bom. Você vê que ele é muito marqueteiro, ele é bom, ele vendeu aquele estoque dele, girou, comprou mercadoria nova, trouxe saúde para dentro da empresa. E aí, claro, depois ele foi estruturando a parte financeira, né? Porque é um passo de cada vez. Ele trouxe um bolo de duplicata junto, né? Porque quando ele comprou isso tudo, ele trouxe um bolo de duplicata junto. Porém, ele negociou com os fornecedores o prazo, né, Fábio? E aí, com essa negociação que ele fez certa do começo ao fim, porque o Fábio montou esse planejamento com ele, então não foi só a compra, né? Montou um planejamento de compra, mas de fluxo de caixa também. Ó, a gente precisa negociar os duplicados aqui, e aí ele montou esse financeiro e conseguiu passar esse primeiro passo. Mas o que aconteceu com a venda dele nesse primeiro momento? Não, quando ele organizou, ele disparou de vender, né? Porque assim, eu lembro até hoje que ele tem um aniversário que ele faz da loja e que é um mês fortíssimo, que é tipo uma Black Friday, né? Que ele tem. E eu lembro que nesse mês, assim, vou jogar valores aqui para exemplificar para vocês, tá? Vamos dizer que ele queria, naquele mês ali, faturar 5 milhões. Queria faturar 5 milhões ali. Essa era a meta dele. E aí ele chegou a faturar, por exemplo, 3 milhões. Vamos falar, de 5 milhões ele faturou 3. Só que o que acontece? Ele faturou 3, só que vamos dizer que a média de vendas era 1,5, né? 1,5 milhão por mês. Quando ele faturou 3, porra, foi o dobro, cara, do que ele vende. Só que ele ficou puto pra caramba. Eu olhei aquele relatório, eu falei assim, pô, cara, parabéns pela vida, parabéns o caramba. E ficou puto. Eu falei assim, pô, por que você tá bravo? Ele, porque 15 dias de venda, eu já tinha esgotado todo o meu estoque, já tinha vendido, era para vender 6 milhões, eu não vendi. E eu falei assim, caramba, óbvio, né? Tô dando exemplos aqui de valores para vocês. Mas ele ficou puto porque ele não conseguiu bater o faturamento dele. E aí, o próximo aniversário, o produto... Não, no mesmo ano, teve a Black Friday. Foi onde ele fez toda essa ação, comprou ali planejado. E aí, voou, cara. Aí vendeu, bateu recorde de vendas. Dobrou o aniversário de loja e tava sorrindo na orelha. E o melhor, né? Porque a gente tá falando do Caio, e quem estava no Maestria do Varejo ao Vivo, que é o nosso evento que a gente faz uma vez por ano, né? Para os empresários
que querem acelerar o seu resultado, a gente se encontra em São Paulo, nesse evento presencial, uma imersão de 3 dias que a gente faz, e pôde conhecer a história do Caio, porque ele foi lá, tudo isso que a gente está falando, ele foi lá, apresentou os números, mostrou para os empresários que estavam lá, compartilhou estratégias que ele faz, e aí ele compartilhou que além do aumento no faturamento dele, ele teve mais de 40% no aumento da lucratividade, né? Porque olha isso, 40% a mais na lucratividade comprando de forma certa, comprando de forma planejada, ou seja, não batendo cabeça em produtos que sem saber se gira, se não gira, porque às vezes é muito fácil, a gente aloca o nosso poder de aquisição em produtos curva C, sendo que a gente poderia comprar o curva A, aumentar o volume, aumentar o giro. Mas aqui, para ficar mais claro para nossa audiência de onde veio essa lucratividade, eu acho que a gente precisa explicar o que é essa taxa de cobertura ali que tu falou, 2,3, o que é esse lead time que tu estava falando, e principalmente mostrar o giro, né, Fábio? Porque esse lucro não veio só da negociação com o fornecedor, veio porque ele girou mais de uma vez durante o ano o estoque dele, né? Pode falar para a gente sobre taxa de cobertura, lead time e giro, que eu acho que está diretamente ligado a essa lucratividade que o Caio teve. É porque assim, eu vejo muitos mentores por aí falando que você tem que ter 3 meses de cobertura. Não é uma realidade para todo mundo. Por exemplo, ótica, se você ficar com 3 meses de cobertura, tu tá lascado, né? A loja tá caindo, quebrando. Mas varia muito de caso a caso, né? Eu tenho, por exemplo, loja de calçado, segmento de calçado, a gente está falando de pelo menos 120 dias de cobertura. Por que 120 dias? Porque é um prazo médio que você troca de coleção, não é igual confecção, que tem primavera, outono, inverno, verão, não. Às vezes você troca 3 vezes no ano, né, a coleção da loja. Então, por isso que é 4 meses a cobertura de estoque, que é o tempo médio que você vai comprando desses fornecedores. A gente tem confecção, por exemplo, que confecção a gente trabalha com uma média de 90 dias, por quê? Esse é o importante. As pessoas que falam para você ter 3 meses, 3 vezes o seu faturamento, perguntam por quê. Ninguém sabe responder o porquê. O porquê que confecção tem que ter em média 3 meses de cobertura de estoque? Porque é o tempo que você está girando as coleções dentro da sua loja. Primavera, verão, outono, inverno. Esse é o período. Agora, tem confecções que o seu fornecedor ele faz entregas semestrais. E aí, para esses fornecedores, você precisa ter uma cobertura de 6 meses, porém você pode ter outros fornecedores modinha ou de pronta entrega que você faça reposições trimestrais também, para que você consiga manter esse fluxo e não ficar sem trazer novidade durante 6 meses. Aí tu já trouxe um outro item. Isso é o lead time. É você olhar para o tempo de entrega do seu fornecedor. Então você tem a cobertura. É o tempo que demora do dia que tu compra até o dia que ele te entrega. A cobertura de estoque é o tempo de vida. Cobertura de estoque é o tempo de vida do produto na sua loja. Exato. Se você tem 90 dias de cobertura, significa que ele vai morrer em 90 dias, você precisa fazer uma reposição. Produto para vender até 3 meses e acabar zerar, né? E o lead time é o produto emitiu um pedido pro fornecedor. O produto entrou na minha loja, quanto tempo que foi esse intervalo? Isso é o lead time. Demorou 45 dias do dia que eu pedi até o dia que ele chega. Mas o giro, eu quero falar porque tu falou uma palavrinha mágica aí, reposição. Sim. Né? Muitas vezes tu compra para 3 meses e o produto acaba antes, certo? E aí o que você tem que fazer? Uma reposição. E aí, se tu pensar que tu comprou para 3 meses, o giro daquele produto que tu ia ter era 3 meses. Ou seja, tu ia girar ele 4 vezes dentro do ano, né? Sim. Só que quando ele acabou antes, tu fez a reposição, esse giro virou de 1 mês. Então, se ele é em 1 mês, tu vai girar 12 vezes. Ou seja, tu multiplica aquele teu lucro que tu teve, né, exponencialmente. Tu vai lucrar várias vezes com aquele produto. Então, o giro, né, Fábio, aumenta e muito a lucratividade, tá ligado? Diretamente. Uma outra frase que você anota aí, ó. Outra frase para você anotar. Quanto maior o giro, maior o lucro. Grava, escreve para você não esquecer. Quanto maior o giro de produto que você tiver, maior vai ser sua lucratividade. Fabiano, a gente está chegando aí na nossa reta final, né, do nosso podcast. Oxe, tava tão bom. Cara, tem muita coisa pra gente falar, né? É que esse assunto é muito bom, né, Fábio? Sim, se deixar, a gente tem vários pontos que a gente pode abordar,
né, como a curva ABC, como estratégias mais de corridas de vendas. E eu queria que você, Fabiano, fizesse uma reflexão sobre tudo que a gente conversou aqui, né, o que mais fez sentido para você, e deixasse uma mensagem aqui para os ouvintes. A gente falou de muita coisa hoje, né? A gente falou de estoque, compras, inventário, muita coisa. E isso me lembrou uma passagem bíblica que tem. Se a gente pensar no estoque como os talentos que Jesus mencionou na parábola de Mateus 25, 14, 30, é basicamente isso, né, Fábio? Como você administrar aqueles dons lá. Lembra que ele deu os dons e algumas pessoas levaram para frente os dons e outros enterraram os dons, não fizeram nada com aquilo? Ou seja, se tu não fizer nada com esses dons, eles vão se perder, igual aquelas pessoas que enterraram. Então me lembrou muito isso, sabe? Você levar aquilo que você aprende para frente e não guardar aquilo como se fosse só um aprendizado e não executar. A gente falou disso no começo, né? Então me lembrou muito isso, essa reflexão aí dos dons. A gente teve um que recebeu 5 talentos e ele trouxe mais 5. Outro recebeu 2 talentos e ele trouxe mais 2. E outro que recebeu 1 ficou com medo, né? Ficou com medo de perder e enterrou. E foi desse que Jesus cobrou dele, né? Por que ele enterrou? Como ele foi egoísta, né? De não querer multiplicar isso. E às vezes é sobre isso, né? Às vezes a gente tem algo que a gente é bom, algo que a gente realmente... porque eu falo que a gente não precisa fazer o que a gente não gosta, a gente pode delegar essas funções, né? Exato. E, pô, se você é bom em marketing, se você é bom de números, né? Ou se você é bom em gestão ali de treinamento, né? Treina a sua equipe, ou participa mais com a sua agência de marketing, ou com o seu gestor de tráfego, ou vai lá e monta as estratégias do seu planejamento junto do seu financeiro. A gente falou isso no Se episódio, dedica né, mais Fábio? naquilo que você é bom, né? Contrate pessoas que te supram daquilo quando você não é tão bom, né? Faça o que você é melhor e que você não é tão bom, traga outras pessoas. Né? Pega esses talentos e multiplica esses talentos, né? É bem isso que a gente... Tipo assim, para você que tá ouvindo ou tá assistindo a gente, fica essa dica. Não adianta anotar, não adianta ouvir o que a gente falou se você não vai executar. É igual a analogia que a gente falou. Show. Obrigado, Fabiano, pela sua participação, e para você que tá aqui e ficou até o final junto com a gente, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, fabio.arrudaoficial, e nas plataformas de streams, @falamaestro. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.